O que a pornografia tem sido de verdade, pra você? Será que você vê ela como sua inimiga que tem destruído sua vida? Será que você vê ela como a pior coisa que aconteceu na sua vida? Ou talvez você vê ela, na verdade, e lida e convive com ela como se ela fosse a sua principal companhia? Hoje é isso que a gente vai trocar ideia aqui, depois da vinheta. Como a pornografia, ela tem sido a principal companhia na vida de muitos. E o que fazer para ela não ser mais? Beleza? Depois da vinheta. Bora lá para mais um programa Vida Pura, mais uma sexta-feira, 20 horas, e você aqui com a gente. Glória a Deus por isso. Sempre comentando, sempre curtindo, sempre deixando o seu like, sempre deixando o seu joinha aí, sempre acompanhando tudo que a gente posta aqui. E é uma bênção ter você com a gente, e não só no programa Vida Pura, como em todas as outras produções aqui da Telmídia. Esse canal que tem abençoado diversas pessoas e que pode abençoar você na sua casa. Claro, se você ativar aí o QR Code ou clicar no link da inscrição para adquirir o stream da Telmídia. Esse canal que tem abençoado famílias aí, onde tem conteúdo aí não só para adultos, tem conteúdo para criança, para todas as idades, para a gente deixar cada vez mais de ficar dando ibope para coisas que não vão nos edificar em nada. E estamos aqui mais uma vez, programa do Vida Pura, aqui no estúdio da Comev em São Paulo. Esse estúdio que você também pode vir produzir o seu conteúdo. A galera vai te receber, como tem nos recebido, com, nossa, um carinho enorme. E quem dera nós, que a gente venha poder cada vez mais, como Vida Pura, retribuir esse carinho, esse cuidado, né, que a Telmídia, o estúdio da Comev, tem nos dado. E glória a Deus por isso. Então, bora lá. Seguir em frente aí com mais um programa Vida Pura. Uau, a gente já chegou a uma marca de programas aí que tem sido uma bênção gravar aqui, né? A gente aprende muita coisa. Nós que temos os nossos testemunhos aí a seu dispor também, né? Só procurar, não só aqui nos nossos programas, mas nas nossas redes sociais, no @Ministério Vida Pura no Instagram. Lá no meu Instagram também, você pode conhecer um pouco mais da minha história também, @DaviWNascimento. Histórias essas que foram marcadas durante anos, justamente por esse assunto que a gente fala aqui, praticamente todo o programa, sobre imoralidade sexual, pornografia, masturbação e tudo que vem aí no pacote, como isso destruiu a nossa vida. E de fato destruiu. Perdemos muitas coisas, assim como talvez você que está assistindo esse programa também tem perdido muitas coisas. Mas sabe quando a gente parou de perder coisas e começou a plantar novas coisas? Quando a gente reconheceu a forma como realmente a gente lidava com a pornografia. E sabe como é a forma que a gente lidava com a pornografia? E que talvez você que está aí em casa me assistindo, ou talvez com o celular aí no bolso, né? Rolando vídeo aí, você com fone de ouvido andando aí, vindo da faculdade, vindo de outros compromissos e me ouvindo aqui. Sabe como talvez você tenha lidado? Que na verdade talvez não, vamos ser sinceros, vamos ser mais realistas. Porque se destruiu a gente e tem destruído você é pelo mesmo motivo. Porque a gente tem lidado com a pornografia não como a nossa inimiga. A gente enche a boca às vezes pra falar, não, eu tenho problema com pornografia. Não, eu admito, confesso, tenho problema com masturbação. Meu irmão, minha irmã que passa por essa realidade, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem problema com pornografia e nem com masturbação. Sabe por quê? Tá de madrugada, você tá triste e você tá lá consumindo pornografia. É cedo de manhã, você tá ali cansado, tá consumindo pornografia. Você fica eufórico, tá consumindo pornografia. Peraí, calma lá. Então quer dizer que seja triste, seja com raiva, seja
qualquer humor que você estiver, seja qualquer situação que você tiver vivido, uma frustração ou uma vitória, você sempre vai lá desfrutar com pornografia. Então você não tem problema com ela. Ela é sua amiga. Ela é sua companheira. Ela é seu fechamento. Ela é sua parceira. Você não tem problema com ela. Você tem problema com Deus. É com Deus que você tem um problema. Um problema de relacionamento. Um problema de falta de temor. Um problema de falta de amor ou uma falta de exercício desse amor que você diz ter para com ele. Foi só quando eu entendi no meu processo que o meu problema não era com pornografia, o meu problema era com Deus, que a minha dificuldade neurológica e espiritual ligada à escravidão pornográfica começou a ser vencida. Quando eu admiti, meu irmão, falando com você aí, quando eu admiti, meu irmão, que assim como talvez você está vivendo, a pornografia era quem eu mais amava, na verdade. Quando eu admiti que a pornografia, ela era minha companheira para todas as horas, quando deveria ser Jesus. Quando eu admiti isso na minha vida, então as coisas começaram a mudar. E aí eu quero ler um texto para você, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, um texto famoso, né? Você já deve ter ouvido diversas vezes na igreja esse texto. Olha só. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você sabe, resumidamente, como a pornografia surgiu? Ela surgiu assim. Prostitutas, na Grécia Antiga, para atrair novos clientes, elas escreviam as suas experiências e saíam divulgando as suas experiências sexuais com seus clientes que iam lá. Prostitutas essas, em boa parte, prostitutas cultuais também, nos templos que eram oferecidos sacrifícios e tudo mais. Então, essa imoralidade escrita atraía pessoas, mais clientes ainda, e aí elas faturavam. Quer que eu diga uma coisa? Isso não está nem de longe diferente do que é a pornografia hoje. A questão é que ela não é mais, né, só escrita, porque tem conto erótico na internet também, né? Não é só escrita, ela é visual, ela é olfativa, enfim. Como em outros programas anteriores aqui do Vida Pura aqui na Telmídia, a gente já trouxe que pornografia é tudo aquilo que causa excitação fora dos padrões de Deus para a sexualidade. Então, e aí a palavra pornografia vem do grego, duas palavras gregas, porneia e grafos. Porneia, relações sexuais ilícitas, imorais. Ilícita segundo quem? Segundo o padrão de Deus para a sexualidade. O padrão de Deus que é heterossexual, monogâmico e monossomático. Um homem e uma mulher. Homem com mulher, mulher com homem. E monossomático, dentro da aliança do matrimônio, sendo uma só carne. Tá lá em Mateus 19, você vai ver isso. Tá lá em Gênesis 1 e 2, a gente vai ter várias referências trazendo esse padrão de Deus para a sexualidade e na Bíblia toda. Porneia, relações sexuais ilícitas. E grafos, escrita. Logo, imoralidade escrita. Foi essa a origem. E aí, isso trazia esses homens para desfrutar dessa companhia das prostitutas e da imoralidade sexual, todo esse ambiente. Meu irmão e minha irmã que tem passado por essa realidade, você tem desfrutado da mesma coisa. Tem feito desse ambiente de imoralidade, das pessoas que você vê nos vídeos e fotos, e de todo esse ecossistema da pornografia, você tem feito disso a sua companhia. Você tem feito disso a sua companhia. E aqui é trazido no texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Elas destroem aquilo que pode estar sendo construído em você de bom. E quando eu digo pode estar sendo construído em você de bom, é porque você naturalmente, sem Deus, você é mau.
Você é pecador, perdido e miserável, que precisa de um Salvador. Então, nessa caminhada com Cristo, não faça de qualquer outro alguém sua companhia que não seja do próprio Cristo. Mas sabemos que muitos irmãos e irmãs nas igrejas, aos montes, infelizmente, estão fazendo da pornografia a sua companhia, e a pornografia tem destruído os bons costumes. E aí, como é que ela tem destruído os bons costumes? Porque a pornografia, ela potencializa aquilo que já há de mal no seu caráter e dentro do seu coração. Quero ler um texto pra gente fazer aqui um jogo rápido do seguinte. Olha só o que diz Filipenses, né? O que a Bíblia nos orienta a fazer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ela diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. A mente de vocês deve estar cheia dessas coisas. Só que olha só, na antropologia bíblica, a gente sabe que quando a Bíblia fala de mente e coração, ela está falando basicamente da mesma coisa. E lá em Mateus 15, 19, né? A gente já vai voltar lá para Filipenses 4:8. Mateus 15, 19, Jesus diz que olha o que vem naturalmente do coração do homem, sem Deus. Olha o que vem. Primeiro, Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos. Tudo aquilo lá que a gente leu em Filipenses 4:8 é completamente o contrário de maus pensamentos. Aqueles são bons pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é correto e tudo mais. Mas Jesus diz que naturalmente vem do coração, da mente do homem, maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Com isso a gente aprende uma coisa. Não é que a pornografia causa em você maus pensamentos. Não é que a pornografia causa em você imoralidade sexual. Não é que a pornografia causa em você o que há de mal. A pornografia, ela potencializa, ela revela, ela traz à tona, ela externaliza ainda mais, ela potencializa o que já tem de mal dentro do teu coração. É como se a pornografia fosse a pregação inversa de Filipenses 4:8. Vamos voltar lá para Filipenses 4:8. Se Filipenses 4:8 nos orienta a pensar em tudo que é, vamos lá, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, a pornografia que você tem feito a sua companhia, a sua amiguinha, a sua companhia de todas as horas, ela tem potencializado o inverso de tudo isso aqui no seu coração, na sua mente. De maneira que vamos pegar o inverso, então vamos fazer esse exercício prático, didático, de Filipenses 4:8 ao inverso. A pornografia, ela tem feito com que seja potencializado em você tudo que é mentiroso, falso, enganoso, manipulador, mascarado. A pornografia tem potencializado em você tudo que há de mais pobre e miserável. Né? Verdadeiro, mentiroso. Nobre, pobre. Filipenses 4:8 diz que eu tenho que pensar em tudo que é correto. A pornografia potencializa em mim e em você tudo que é errado. Filipenses 4:8 diz para eu pensar em tudo que é puro. A pornografia potencializa em mim tudo que há em mim de mais impuro, sujo, degradante, vergonhoso. Filipenses 4:8 diz para eu pensar em tudo que é amável. A pornografia, se tem algo que a pornografia faz, é criar desafetos. É eu viver o completo contrário do que é ser amável. Porque eu não amo ninguém na pornografia. Primeiro, eu não amo a mim mesmo. Porque eu estou destruindo o meu corpo. Segundo diz ali 1 Coríntios capítulo 6.
E eu não estou amando o próximo, porque eu estou fazendo do próximo um objeto para mim. Logo, na pornografia não há amor. Não há amor na pornografia. Eu não estou nem amando nem a mim mesmo. Não é que eu estou amando, eu amo só eu. Não, nem eu estou amando. Nem a mim mesmo eu estou amando. A pornografia, ela é a materialização e o expressar-se no talo do ódio. É uma relação de ódio. Para comigo, para com as pessoas. Mas, lembre-se, antes de ser uma relação de ódio para comigo e para com as pessoas, ela é uma relação de ódio para com Deus. Porque a pornografia, ela por si só, é um adultério contra Deus. E Tiago 4, versículo 4, como eu disse em programas anteriores, é o texto que me mostra que se eu me amoldo às paixões, aos padrões e tudo mais, e crio amizade com as coisas deste mundo, eu sou um adúltero para com Deus. Então, Filipenses 4,8 diz para eu ser amável. A pornografia me leva a uma relação de ódio. Eu me torno odioso e odiável. Filipenses 4,8 diz para eu pensar em tudo que tem boa fama. Ou seja, tudo que tem honra, tudo que as pessoas olham com bons olhos. Tem uma boa reputação. A pornografia, ela me leva ao completo contrário disso. Ela me leva a ser alguém que, se as pessoas olhassem realmente, se passasse num telão os meus pensamentos, quem queria andar comigo? Então, a pornografia, ela potencializa tudo que há de mais vil. Filipenses 4,8, para terminar aqui a lista de itens de Filipenses 4,8, ele diz para eu pensar em tudo que é excelente. Coisas feitas com excelência, com dedicação, com afinco, com entrega, com uma paixão verdadeira e boa. A pornografia me leva à procrastinação, a projetos inacabados, a fazer tudo meia boca, a déficits de atenção, a produzir coisas completamente que ninguém vai querer. E Filipenses 4,8 diz para eu pensar em tudo que é digno de louvor. Ou seja, o que mais é digno de louvor senão tudo aquilo que faz parte, todos os atributos do caráter de Cristo? Mas a pornografia me leva a viver o completo contrário dos atributos do caráter de Cristo. E ser cristão, meu irmão? A melhor definição de ser cristão é alguém que se parece com Cristo. Alguém que lembra Jesus. Será que as pessoas, ao olhar e conviver com você, elas estão experimentando um pouco do que é olhar e conviver com o próprio Cristo? O que de Cristo tem surgido em você? Se você pudesse listar, olha, isso aqui se parece com Cristo, e fizer uma outra lista, a lista das coisas que você vê que, cara, tudo isso aqui me falta para me parecer com Cristo. Como é que tá essa balança aí? Entendi, Davi. A pornografia é essa má companhia que corrompe os meus bons costumes, que potencializa em mim a lista inversa de Filipenses 4,8. Mas como eu posso, então, viver Filipenses 4,8? Como eu posso abandonar a pornografia como minha companheira? Só tem um caminho, meu irmão. Por meio do arrependimento verdadeiro. Arrependimento esse que é marcado por reconhecimento de pecado e uma atitude decisiva e intencional de viver uma renovação da sua mente que te leve, de fato, a externalizar agora tudo isso que há de bom aqui, Filipenses 4,8, que vai ser gerado em você por meio dessa trajetória de arrependimento. E, para isso, olha só o que diz Tiago
capítulo 4. O mesmo Tiago lá, capítulo 4, que eu citei, né, que fala de como somos adúlteros quando nos associamos ao padrão desse mundo. Olha só, no mesmo capítulo, a partir do versículo 7, diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você tem feito da pornografia sua companhia. No arrependimento, o arrependimento verdadeiro ele é marcado por uma troca de amores. Você amava o pecado, agora você vai amar Cristo. Se você amava o pecado antes, você odiava Deus. Lembra que eu falei? Uma relação de ódio para com Deus. Se você ama Cristo, adivinha? Não é nojo pelo pecado que você tem que começar a desenvolver e surgir em você não, tá? É ódio pelo pecado. Uma relação de ódio para com o pecado. E aí o que vem com isso, de mais maravilhoso, né? O que eu passo a conhecer com isso, primeiro, Cristo se torna a sua companhia. E aí você descobre, percebe, experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, lá de Romanos 12, 2, no que diz respeito a entender que Jesus, se a pornografia é a pior companhia de todas, Jesus é a melhor companhia de todas. Não é que uma vida sem pornografia é a melhor companhia de todas. Jesus é a melhor companhia de todas. E essa melhor companhia produz em você uma vida não só sem pornografia, mas sem tudo aquilo que poderia também potencializar em você a lista inversa de Filipenses 4:8. Olha só o que diz João, capítulo 6, versículo 37. Vou botar aqui, João, capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você vai ter a melhor companhia de todas, do próprio Cristo, o caráter dele sendo desenvolvido em você, e ter a certeza de que algo que você jamais irá viver é a rejeição por parte dele. Por quê? Porque lá em Isaías, para eu fechar o programa de hoje, lá em Isaías 57, versículo 15, diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Jesus se tornará a sua companhia. Por quê? Porque ele habita com o coração do contrito e do quebrantado. O que tem de melhor do que isso, hein, meu irmão? O que tem de melhor do que isso? Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Reconheça que você não tem problema com pornografia, você tem problema com Deus. Arrependa-se dessa realidade. Busque Jesus. Aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Viva um processo de limpar as suas mãos e purificar o seu coração por meio da renovação da sua mente. E aí você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa vontade? É a vontade maravilhosa de Deus querer habitar com você. Habitar no seu coração. Um coração contrito e quebrantado, que se humilha diante dele e vive para a glória dele. E isso vai fazer com que você viva a realidade de Filipenses 4:8, mas não a realidade inversa, a realidade legítima de alguém que tem em sua mente o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que é puro, o que é correto, o que é digno de louvor, porque tem em sua mente os atributos de Cristo,
persegue esses atributos, imita esses atributos, vive esses atributos. E, para terminar, não guarda somente para si. Cria-se nesse novo coração uma paixão enorme, um amor enorme, uma ambição boa por querer ver essa mesma realidade sendo vivida por outros também. Não à toa, para a glória de Deus, eu comecei o programa dizendo que eu vivi essa realidade de ser amigo da pornografia. Mas agora eu tô aqui falando com você. Nesse programa, nesse estúdio da Comev, aqui com a galera da Telmídia, porque um dia Deus transformou a situação. E hoje, para a glória de Deus, tenho vivido a renovação da mente. E se eu tô aqui hoje, é porque criou-se também no meu coração, e isso é glória para Deus, não para mim. No meu coração só tinha coisa ruim. Criou-se no meu coração, de verdade, no coração de todos da equipe do Vida Pura, o desejo ardente por ver você que tá assistindo aí o programa e que tá passando por essa realidade, ver você desfrutando também dessa realidade de uma vida em abundância, verdadeira e frutífera para a glória de Deus. E você pode viver isso. Como? Vindo para o programa de renovação da mente. Não sabe como? Procura lá a gente no direct, @Ministério Vida Pura, @Davi W Nascimento, @Felipe Bentley. Procura lá, a gente vai trocar uma ideia contigo com a maior atenção, com o maior amor. Mesmo porque Deus nos abraçou, quem somos nós para não abraçar você, meu irmão? A gente não é menos, a gente não é... Você e eu aqui que estamos assistindo, a gente tá no mesmo barco, Jesus é o capitão. Eu sou tão pecador quanto você e a gente precisa do mesmo Deus. Então vem caminhar com a gente. Adquira o streaming do Telmídia também, para ter bom conteúdo na sua casa. Siga a gente nas nossas redes sociais, como eu já disse. Nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, também tem como acompanhar aqui o programa. Ou seja, se mexa, faça algo e não fique mais nessa realidade aí, desfrutando de uma companhia que tá te destruindo, que é a pornografia. E não só ela, mas o pecado como um todo. Amém? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. E sexta-feira eu te espero pra gente continuar caminhando junto.